Bom, a gente está aí falando ainda do duelo, me chamou muito a atenção nessa lição essa advertência que o Espírito faz. Se a gente depois não ficaria mal de ter tirado, né, um esposo de uma esposa, um filho de uma mãe, um pai de um filho, né, por uma bobagem, uma coisa que a pessoa falou e que provavelmente aquilo deveria ficar no esquecimento. Porque ele dá duas opções. Se for verdade, sepulta no esquecimento e deixa e segue em frente, né? E se for mentira, não dá a menor importância, porque é mentira mesmo, é bobagem, não tem que ficar dando importância para bobagem. Então a gente precisa estar bem instruído, com o coraçãozinho bem munido, porque ao longo da nossa vida nós vamos receber um monte de verdade que nós precisamos engolir, precisamos modificar, e vamos receber também um monte de mentira que falam da nossa vida, das nossas coisas, que também para nós não tem importância nenhuma. Agora, se todo mundo que falar uma verdade pra gente, a gente chamar pro duelo, já pensou como é que seria a humanidade? Não haveria humanidade, né? Não haveria, né? Então, o que nós precisamos estar bem em guarda é isso. Outra coisa que todo mundo já ouviu falar muitas vezes é a questão assim, né? Que, sei lá, as palavras voam, né? E tem certas coisas que a gente precisa mesmo aprender a relevar. Então, a ideia básica que a gente, chegando nessa conclusão, é que quando a gente está munido dessas possibilidades, desse conhecimento, quando a gente tem essa ideia, o que acontece? A gente releva, né? Quando você tem o sentimento mais nobre, né? A colocação que o Natalino fez sobre o Chico é muito interessante. Tem muita luz no cérebro, mas e no coração? Como é que tá? Não é? Então nós precisamos também fazer luz no coração, no entendimento, na compaixão. Poxa vida, essa pessoa só fala bobagem sobre a minha pessoa. Paciência, deixa ele continuar falando. As verdades que ele fala tem que corrigir, as mentiras que ele fala tem que esquecer e pronto. Essa é a base que nós, de convivência. O que nós estamos enxergando hoje talvez seja uma adaptação, porque hoje as pessoas se ofendem muito nessas redes sociais, nesses lugares, se sentem muito ofendidas, muito aborrecidas, muito chateadas, aí briga, foge, sai, xinga, faz, acontece. Mas é tudo conversa, é tudo coisa de opinião, tudo coisa de falar, o falar, não é? Então, a gente não vê também que tem gente que fala da caridade o tempo inteiro, mas você fala assim, você pode doar 1 quilo de arroz, o cara fala, não, desculpa, agora estou com pressa, não posso. Quer dizer, ele fala, mas não arregaça a manga para fazer nada. Dá para você ajudar a carregar tal coisa? Tem um caminhão de cimento que pode descarregar. Opa, eu tô com dor na coluna, nas pernas, não sei aonde, não é? Então é assim. A ideia básica é a prática do bem, e normalmente nós vamos entendendo que com base em conversas, né, com base em coisas que as pessoas falam da gente, a gente vai devagarzinho filtrando e aprendendo a lidar com isso. Porque eu fico pensando, você chega no mundo espiritual, por exemplo, você quer dizer, você só vai querer ouvir coisa que te interessa, só coisa boa pra você, só coisa que é interessante pra você, que não for você vai sair fora e não vai querer saber. Alguns anos atrás eu vi um senhor dizendo o seguinte, que ele fazia questão de ler algumas coisas em lugares diferentes, porque, por exemplo, se ele tinha uma opinião, sei lá, ele é espírita, mas ele gostava de ler algumas coisas, por exemplo, dos judeus, dos católicos, dos protestantes, porque dentro de tudo isso sempre vão surgir coisas que vão levar a gente a pensar e a gente a entender também. Normalmente as confusões dão por quê? Porque as pessoas falam coisas, na maioria das vezes, que não sabem o que estão falando. Não falaram mal dos espíritos até poucos anos atrás, que os espíritos eram isso, era aquilo, aquilo outro. E depois que a pessoa começa a estudar a doutrina, ela precisa tomar um cuidado lascado, porque é capaz dela querer seguir também, né? Então veja que eu já ouvi falar que, por exemplo, tem alguns irmãos nossos sacerdotes que tem a coleção do Emmanuel, porque é o que eles usam de bagagem para falar nas suas missas, nos seus trabalhos. Porque o Emmanuel tem uma bagagem cristã, não é? De conceitos cristãos muito profundas. E eles usam isso lá. Então, já falaram tantas coisas, fizeram tantas coisas, mas o que acontece? Nós temos que nos manter de pé, é o que nós estamos fazendo. Somos um grupo, uma minoria, não é? Hoje, na Terra, e sei lá, no Brasil nós somos, sei lá, 2, 3% do Brasil, não é nada, não é absolutamente nada, mas nós estamos de pé. Agora, se a gente for também relevar que a pessoa está falando que é o demônio, que é o diabo, que é não sei o quê, tudo bem, nós podemos ouvir e devemos ouvir, nós temos que estar pronto para ouvir. Isso significa maturidade.
Você lembra? Se abater. Então, você lembra o tempo do que a gente era criança? Que a gente não levava desaforo pra casa, que não sei o que, era na base do pau, ia brigar lá fora, tinha briga não sei de quem, marcava pra brigar lá na rua, essas confusões. Porque não tinha maturidade pra entender. Dá importância pra gente que nem sabe o que tá falando. Não sabe o que tá falando, não entende, não conhece, não sabe. Ou se sabe que tá falando a verdade, tá falando a verdade, eu quero mesmo assim ainda combater a verdade, eu sou um mentiroso, não é? Então, é isso que nós precisamos ter muito em mente. E o duelo é assim, a gente aprender a lidar diante das situações com equilíbrio, penso que é isso. O duelo é um desequilíbrio, obviamente que é um desequilíbrio. E agora só para falar a questão do suicídio, só para a gente encerrar, Geraldo, que a nossa irmã falou, né, do nosso irmãozinho lá que teve o problema, tudo, né? É um mal assim obscuro. Existe o tal do Setembro Amarelo, que é o mês de setembro, né, que nós estamos vivendo aí com os símbolos dos meses, né, com as cores. E a gente não imagina, de 30 a 40 pessoas por dia morrem no Brasil de suicídio. A gente não imagina isso. São 12 mil pessoas por ano. É muito. 12, 13 mil pessoas por ano. 1.000 pessoas por mês. A gente não imaginava isso. Não é? Mas o setembro, ele é um mês forte para isso? Né? É um símbolo que, não sei se o Poder Público criou, a Secretaria da Saúde criou, para a gente tentar ajudar as pessoas que têm essa dificuldade, esse problema. Nós tivemos a dona Cristina, não sei se o Mig conseguiu ouvir, que ele fica atrás, às vezes a gente vai conversando, ela fala baixinho, que ela tem um familiar dela que foi encontrado dentro de casa com 15 ou 20 dias, que tinham se suicidado dentro de casa, numa condição muito triste, não é? Mas o suicídio é uma coisa que está muito perto da gente. E hoje o cuidado que nós precisamos ter é exatamente esse. O Kardec falou há quase 2 séculos atrás que o maior mal que a humanidade está passando e está vivendo é o mal da obsessão. Esse é o maior mal, não é? E nós não fomos florzinha que se cheira no passado. De repente, alguém vai lá e traz o nosso prontuário e começa a nos incomodar. A gente quer fugir disso, a gente quer sumir disso, a gente não quer saber do nosso prontuário do passado. Graças a Deus a gente não se lembra. Mas se algum enxerido atrevido for lá e trouxer o nosso prontuário, aí começar a nos incomodar, aí chega nesse ponto, que é um ponto difícil. E hoje, os espíritos já disseram que o suicida de hoje é o homicida de ontem. Não é? Então, hoje, o suicida de hoje é aquele que cometeu um crime de homicídio no passado. Isso é uma colocação que os espíritos deixaram para a gente entender. E em alguns casos a gente pode ajudar, mas a gente sabe que é muito difícil ajudar uma pessoa quando uma pessoa está numa condição dessa. Por quê? Nós estamos lidando com forças invisíveis e, acima de tudo, com situações absolutamente desconhecidas. E a nossa ajuda é a ajuda cristã que nós temos que dar para os nossos irmãos. Da prece, da oração, do bom conselho, do bom combate, do bom exemplo. É isso que nós precisamos fazer. Não é? Mas é muito complicado. São situações muito difíceis, muito complicadas. É por isso que elas existem. Porque nós não somos um anjinho do passado, nós sabemos disso. Né? E essas forças que vêm a fazer são inteligentes. Então, e as forças invisíveis e desconhecidas, você não sabe com quem você está lidando. Não é? Então, às vezes você está lidando com altíssimas inteligências. Às vezes não, são espíritos mais grosseiros, mas às vezes são altíssimas inteligências, sutis e altíssimas inteligências. Não é? Hoje já se fala, inclusive, em chip. Eles impregnam, eles instalam um chip na cabeça da pessoa, um capacete na cabeça da pessoa. Quer dizer, a gente não tem a menor noção do que se pode acontecer. Graças a Deus, porque se a gente visse, soubesse e visse, talvez a gente ficasse todo apavorado, se quisesse sair correndo pelo mundo gritando. Né? Mas graças a Deus. Por isso que o sentimento cristão é o antídoto de todo esse problema. Então não precisamos tomar esse cuidado. E o quanto possível puxar as pessoas para o trabalho, para o sentimento, para a ideia cristã, porque a ideia cristã é o que vai dar a sustentação e a força para a pessoa superar, né, momentos difíceis, momentos complicados que ela vive. Tá certo?